Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18, diz assim a palavra de Deus. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. E então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto os cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês se recusaram a mudar de ideia e de crer nele. Meus queridos, nós precisamos tomar decisões que vão transformar, impactar, mudar as nossas vidas. O texto que nós lemos fala de 2 jovens, 2 rapazes, que receberam uma ordem. O primeiro, diante da ordem do pai, ele disse que não ia, mas ele mudou de ideia e foi. O segundo, quando disse que foi, depois mudou de ideia e não foi. Ambos tomaram uma decisão. E quando nós nos referimos a uma vida espiritual com Deus, é importante nós termos em mente que precisamos tomar certas decisões. E essas decisões vão mudar a nossa vida, a nossa história, não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Então, nessa noite, eu quero, em poucos minutos, trazer esta mensagem ao seu coração. A importância de uma decisão que transforma vidas. Os batizandos desta noite, todos eles, tomaram uma decisão. E essa decisão transformou e vai seguir transformando a vida deles até a eternidade. O batismo, nós entendemos ele como um ato público de obediência e fé em Jesus Cristo. O batismo, ele marca, ele consolida uma transformação de vida, uma mudança de pensamento, de coração, de ações e decisões. Batismo não é só um mergulho na água. Batismo é uma obediência, um ato público de obediência a Deus. Muitas pessoas se sentem distantes, longe de Deus, da graça do Senhor. Pensam que não são merecedores. Por viver uma vida que não agrada a Deus, muitas pessoas acham que não são dignas da graça e do amor e do favor de Deus. Mas o texto que nós lemos, ele mostra que há uma verdade. E a verdade é justamente uma decisão, uma transformação, uma mudança que começa, sobretudo, na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente entrega a vida para Jesus, é uma decisão, é uma resposta ao amor e à graça de Deus. Ao amor e à graça de Deus que transforma aquilo que nós somos. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos, um homem que era rechaçado pelo povo judeu. Mas aquele homem, quando ele ouviu falar sobre Jesus, ele convidou Jesus para a sua casa e ele mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a sua jornada. Então, queridos, se você se sente não merecedor da graça de Deus, pela forma que você está vivendo, entenda que Jesus ama você e Ele quer que você possa buscá-lo com todo o seu coração, com toda a sua mente, e você experimentar essa transformação de vida, você vai poder glorificar ao Senhor. Jesus, Ele nos ensina por meio dessa parábola, desses 2 filhos, que não importa o passado,
não importa o que nós fizemos até agora, não importa como nós vivemos, mas o que importa é a decisão de obedecer a Deus daqui para frente. Não importa como você viveu até hoje, para Deus o que importa é se você está disposto a mudar de vida e de hoje em diante você passar a obedecer a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja, prendia os cristãos, mas ele encontrou a Jesus na sua vida e de perseguidor ele se tornou um pregador do Evangelho, um proclamador da graça, aquele que anunciava a palavra de Deus. Porque é isso que importa para o Senhor, a nossa disposição de obedecer a Ele de agora em frente e até o final da nossa vida. O texto que nós lemos é muito simples. Jesus fala de uma parábola de 2 filhos. Jesus diz que um certo homem pede aos 2 filhos que eles fossem trabalhar na sua vinha. O primeiro filho disse que não. Deu uma resposta até dura e ousada para o seu pai. Mas a Bíblia diz que aquele jovem que disse não, ele pensou, ele refletiu, ele ponderou, considerou, arrependeu-se e ele foi trabalhar na vinha. Mesmo que de imediato ele se negou, ele reconsiderou e ele obedeceu ao seu pai. O segundo filho que disse sim, ele acabou não indo e não obedeceu ao seu pai. E Jesus então faz uma pergunta muito simples: qual dos 2 obedeceu ou agradou, fez a vontade do pai? Aquele que diz não, mas muda de ideia e obedece, ou aquele que diz sim e muda de ideia e não obedece? Os seus ouvintes então respondem para Jesus: aquele que disse não, se arrependeu e foi. Aquele que, mesmo não, no primeiro momento, querendo obedecer, depois entendeu que obedecer era o melhor a ser feito. Aquele que agradou e fez a vontade do Pai, foi aquele que se arrependeu e obedeceu. E essa história é muito significativa para nós, porque ela nos apresenta 2 elementos importantes. O primeiro deles é o arrependimento. O filho que disse não falhou, mas o arrependimento fez com que ele pudesse consertar a sua primeira resposta. E quantos de nós, meus irmãos, estamos falhando diante de Deus? Quantos de nós estamos fugindo da presença, do amor e da graça de Deus? Quantos de nós, quando ouvimos um apelo do Espírito Santo ao nosso coração, nós fechamos o nosso coração e dissemos: não, Senhor, eu não quero entregar a minha vida, eu não quero me render, eu não quero caminhar com o Senhor. Mas mesmo que eu tenha dito não para o Senhor, em algum momento, se eu me arrepender, eu posso então mudar de opinião, mudar as minhas atitudes e agradar ao Senhor. Muitos de nós já dizemos, falamos muitos nãos para o Senhor. Quantos nãos você disse para Deus? Quantos nãos você disse diante de um apelo do Espírito ao seu coração? Quantas vezes, irmãos, nós já falamos não para o Senhor? Mas a Bíblia diz que não importa o nosso passado. O que importa é como a gente vai viver a partir de agora. Então, mesmo que você tenha dito não para Deus, se você agora mudar de vida, mudar de atitude e reconsiderar, você vai agradar ao Senhor. O arrependimento é o que está presente aqui nessa parábola. E o arrependimento é um dos elementos para aqueles que vão professar a fé através do batismo. Outro elemento é a obediência. Aquele que disse não desobedeceu, mas ao se arrepender ele vai e ele obedece. O que diz sim parece que ia obedecer, mas ao não ir, ele desobedece. Então o que Deus busca de nós, irmãos, é uma resposta sincera do nosso coração. Deus espera de nós uma disposição de obediência, não apenas palavras vazias. Deus não quer que a gente apenas professe palavras vazias. Deus quer que a gente possa obedecê-lo com todo o nosso coração. E o que é obediência, senão mudança de atitudes? Uma decisão verdadeira para agradar ao Senhor. Obrigado. O texto nos mostra a importância do arrependimento e da obediência para agradar
ao Senhor. Sem o arrependimento, eu não vou poder obedecer e viver perante o meu Deus. Mas o texto mostra para nós um segundo elemento, que é justamente a graça de Deus para aqueles que se arrependem e aqueles que estão dispostos a mudar de vida. A audiência de Jesus, a quem Jesus conta essa parábola, eram os líderes fariseus, judeus, aqueles que eram os religiosos daquela época. E quando Jesus, então, interpela aquelas pessoas, dizendo para eles, no verso 31, qual dos dois obedeceu ao Pai? Eles responderam, o primeiro. Jesus, então, explicou, eu digo a verdade, que cobradores de impostos e prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Vocês quem? Os religiosos. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele nos mostra que a graça de Deus, ela está disponível para todos. Mesmo que a sociedade possa classificar algumas pessoas como menos dignas do que outras, a graça e o favor de Deus está disponível para todos nós. Jesus está dizendo para aqueles religiosos, prostitutas, publicanos, pecadores, pessoas que vocês consideram más, elas vão entrar no céu primeiro que vocês, porque vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, não importa a aparência externa de religiosidade, o que importa para Deus é justamente a transformação genuína do nosso coração. Se de fato o meu coração for transformado pelo Espírito Santo, eu vou ser recebido na presença do meu Deus. Ele não olha para rótulos, Deus não olha para estigmas, Deus não olha para carimbos que a sociedade coloca em nossas vidas. Mas Deus, ele olha para a sinceridade que está dentro de nós e para o nosso coração. Se você estiver com o coração disposto a obedecer e agradar a Deus, é isso que vale perante o Senhor. Não importa como a sociedade classifique, taxe ou fale sobre você. O que importa é se o seu coração, de fato, está disposto a obedecer a Deus. Muitos podem estar carregando um peso pelos erros do passado. Muitos se acham dignos da graça de Jesus por aquilo que viveram até agora. Mas Jesus nos ensina que o arrependimento verdadeiro, ele leva ao perdão e conduz a uma aceitação diante do reino de Deus. Se de fato a gente se arrepende, se de fato a gente está disposto a mudar a nossa vida, Deus, ele vai nos acolher, Deus, ele vai nos perdoar, ele vai nos transformar e nós vamos estar perante ele na eternidade. O batismo é um símbolo da nova vida, da obediência e da fé que nós vamos depositar no Senhor Jesus Cristo. E eu termino essa reflexão trazendo um terceiro ensino, a decisão que faz toda a diferença. O filho que disse não, depois se arrependeu e obedeceu. É um exemplo de que não importa como nós começamos, mas como nós decidimos estar hoje e daqui para frente. Talvez você tenha feito tudo errado até agora, até o dia de hoje. Talvez até o dia de hoje você não tenha acertado nada perante Deus. Mas se você, a partir de hoje, decidir mudar a sua vida, acertar a sua vida diante de Deus e começar uma nova jornada, eu tenho certeza que você vai ser acolhido, recebido pelo Senhor Jesus e você vai ter uma vida transformada. O batismo, então, ele representa esta decisão de dizer sim para o Senhor, de dizer sim para Deus e para obedecer a Ele incondicionalmente. Esses que vão ser batizados hoje, eu não tenho dúvida, já disseram muitos nãos para Deus, mas eles mudaram, eles se arrependeram, eles reconsideraram e hoje eles vão dizer sim perante o Senhor. Se você já se sentiu como o primeiro filho, que de imediato disse não para Deus, por causa das escolhas que você fez, por causa da maneira que você viveu até hoje, saiba que Deus está esperando o seu sim perante Ele, e esse sim pode ser nesta noite. Você que até hoje tem dito não para Deus, quem sabe, hoje vai ser o dia que você vai mudar, e você vai dizer um sim perante o Senhor. Batismo é uma afirmação pública de que nós decidimos mudar, que nós nos arrependemos, e que agora nós escolhemos viver
para Deus. Que agora nós vamos servir ao Senhor. Em qualquer contexto da sociedade, o amor de Deus alcança, transforma e restaura. Qualquer pessoa, qualquer estilo de vida, qualquer pensamento, Deus é capaz de transformar e mudar todo e qualquer coração. Amém, queridos? Então eu quero nessa noite desafiar você a pensar na sua vida com Jesus. Porque esses que vão ser batizados já tomaram uma decisão, já fizeram algumas escolhas, eles já pontuaram algumas decisões na vida deles. Mas e você? Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de festa, hoje nós vamos estar testemunhando o poder de Deus na vida de pessoas que, como primeiro filho, disseram muitos nãos para Deus, mas se arrependeram e agora decidiram obedecer ao Senhor. Que esta decisão seja um marco de transformação. E eu tenho certeza que vai ser um marco de mudança na vida desses irmãos que vão ser batizados. Que eles vão mostrar agora que não importa como, onde e de que forma eles estavam vivendo até aqui, mas que agora eles estão dispostos a seguir com Jesus, caminhar com Jesus e viver para Jesus. Assim como Jesus disse que aqueles que se arrependeram verdadeiramente entrarão no reino de Deus, não há dúvida de que se alguém se arrepender verdadeiramente e receber Jesus como Salvador, vai entrar no reino de Deus. Que o batismo de hoje seja um símbolo dessa nova vida, dessa nova caminhada e dessa nova jornada de fé, na vida dos irmãos que vão ser batizados. Mas talvez, na sua vida também, possa ser o começo, uma mudança, algo que você possa experimentar por toda a sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você e com você mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos nesta noite diante do Senhor para celebrar a vida, o batismo, a transformação, a salvação. Ó Deus, e queremos celebrar isso não só na vida dos candidatos a batismo, desses irmãos, mas queremos celebrar isso na vida de cada um que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Aqueles que têm dito não para Deus, que hoje eles possam mudar de ideia. E hoje eles possam dizer sim para Jesus. E em breve, eles possam ser os próximos a testemunhar essa fé através da água do batismo. Siga abençoando, ó Pai, este culto. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.